Graça e paz de Cristo, queridos. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos tratar do tema defesa da fé cristã. Vamos conversar um pouco sobre a apologética cristã. O que é apologética? Essa palavra apologética, ela vem do termo grego apologia, que significa defesa. Esse termo ele aparece num versículo da Bíblia Sagrada. Eu vou ler para vocês. Aqui está na primeira epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo número 3, versículo 15. Está escrito assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, esse termo é justamente o termo que foi traduzido aqui por responder. Sempre preparados para responder. Ou seja, sempre preparados para fazer uma defesa da esperança que há em vós, no caso da esperança cristã, ou o conteúdo da fé cristã, que é o conteúdo que deve ser defendido. Esse versículo ele já nos ajuda a responder a uma pergunta que costumeiramente se faz na introdução dos estudos de apologética. Se a Bíblia ela apresenta uma ordem, uma recomendação para que a fé cristã possa ser defendida. E a gente vê que o versículo ele está exatamente fazendo isso, dando essa ordem, porque ele diz que nós devemos estar sempre preparados para fazer essa defesa. Tem um outro versículo que ele também lança luz sobre essa questão da defesa da fé, ou nós chamamos também o estudo de o estudo da defesa da fé cristã, e antes, em alguns momentos anteriores de estudo bíblico, especialmente nos cursos de teologia, era trabalhado como o estudo das seitas e heresias, ou seja, aqueles movimentos que eram contrários à perspectiva da fé cristã ortodoxa, a fé cristã clássica, que vem ao longo da história da igreja sendo defendida. E o texto que eu estou me referindo é o do apóstolo Judas. Está lá é o penúltimo livro da Bíblia, a penúltima epístola. A epístola de Judas, no versículo de número 3, ele diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí a gente destaca essa expressão, batalhar pela fé, ou seja, lutar pela fé, fazer, portanto, a luta, a disputa ou a defesa também da fé cristã. Então a Bíblia deixa bastante claro para nós que a fé cristã, ela deve ser defendida. As razões da fé devem ser apresentadas. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns textos, alguns livros, algumas sugestões de leitura que falam sobre essa defesa. Muita gente às vezes fica assim diante do cenário, especialmente hoje, que há uma disputa muito grande entre
cosmovisões, que são visões de mundo, visões diferentes de mundo, em que algumas pessoas se veem um pouco tolhidas de fazer a apresentação da sua opinião, né? Especialmente também tem aquela questão do politicamente correto, não é? Várias ideologias progressistas que vão tomando conta do espaço público, e aí algumas pessoas ficam assim, como é que eu posso apresentar a minha posição de maneira coerente, de maneira sólida, né? De maneira firme, em que eu não possa me encontrar em uma situação de rechaço, né? Ou de ser, de repente, fruto de chacota, isso por causa das proposições que a fé cristã apresenta, né? Isso acontece muito em ambientes acadêmicos. Era mais comum nos ambientes universitários, mas hoje em qualquer espaço, né? Espaço público. Desde o ensino fundamental, ensino médio, até mesmo no âmbito jornalístico, né? No âmbito da televisão, e em outras situações em que se apresenta fortemente a questão ideológica. Então, como é que a gente pode trazer uma fundamentação ou trazer a nossa opinião de maneira firme, sem que nós precisemos ser motivo de chacota? Porque quando você traz evidências, quando você traz dados relevantes, razoáveis sobre o que você está defendendo ou sobre a sua posição, fica mais difícil, né, de que outros que estão do outro lado venham nesse sentido de querer desconstruir, né, ou desvalorizar a sua posição. Então eu trago aqui alguns desses exemplos que a gente pode apresentar para vocês. Tem um tema que ele costumeiramente se apresenta nessas discussões da defesa da fé, e ele é bem antigo, que é a questão da criação versus a evolução. Veja que esse tema criação e evolução, ele sempre aparece, né? Quando se discute razão e fé, Bíblia e ciência, esse tema sempre está sendo recorrente. E quando a gente pega assim um livro de biologia, de história, é comum ver que lá só há uma posição, que é a defesa do evolucionismo. E ele é colocado lá como ciência, né? Ele é colocado como uma posição científica segura, que não que não tem nada contrário a ela. Quando, na verdade, a gente verifica que o evolucionismo ele é uma teoria científica. Ele não é um fato científico, ele é uma teoria. Eu lembro que em uma dessas situações em que eu estava dentro do ambiente universitário, o professor o professor de filosofia, ele chegou a fazer essa afirmação. Criacionismo é religião e evolucionismo é ciência. E aí eu disse para ele, não, todos dois são teorias. E a gente deve verificar qual é a teoria mais razoável. Qual é aquela que se adequa melhor às evidências que a ciência traz, né? Então, eles costumam trazer, vamos ver, por exemplo, o caso da especiação, que é uma adaptação, né, dentro de uma espécie, a questão da genética, da homologia, que é aquela semelhança, a similitude genética que existe entre seres diferentes, né? Eles trazem também a questão dos fósseis e também a questão da microevolução. Que sempre, no caso da microevolução,
é uma evolução que está ocorrendo dentro da mesma espécie, nunca de uma espécie para outra, que seria aí a macroevolução, né? Então, quando eles colocam a especiação, genética, homologia, fósseis, como evidências do evolucionismo, e você vai olhar para essas evidências, elas na verdade não estão atestando, confirmando a teoria da evolução. Pelo contrário, elas estão sempre falando da espécie específica, né? Nunca de uma mudança, de um salto de uma para a outra. E quem começou a tratar desse tema no nosso país, lá atrás, né? Acho que uns 20 anos atrás, talvez até mais, talvez não, mais de 20 anos atrás, foi o professor Adalto Lourenço. Um dos livros dele, que eu trago aqui para apresentar para vocês, é o livro Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Esse livro aqui é um livro pioneiro nessa área da discussão entre criação e evolução. Tem uma explicação que o professor coloca aqui, interessante, que eu quero ler para vocês, quando ele fala sobre essa diferença entre criacionismo, né? Que é o caso do criacionismo científico, o criacionismo religioso e também a teoria do design inteligente, a TDI. Ele fala assim, criacionismo, cosmovisão que propõe que a origem do universo e da vida são resultados de um ato criador intencional. Aí ele vai trazer o caso do criacionismo científico. Propõe que a complexidade encontrada na natureza é resultante de um ato criador intencional. Até aqui, olha, não está aparecendo religião, não está aparecendo Bíblia, né? A defesa do professor, e que ele sempre se colocou como um criacionista, ele sempre dialogava com os autores e palestrantes da área da TDI, né? da teoria do design inteligente, mas o professor Adalto Lourenço ele se apresentava sempre como um criacionista. E criacionista científico, mas também criacionista religioso. E aí ele traz aqui a definição do criacionismo religioso, em que ele diz assim: posição religiosa que aceita pela fé que certos escritos de determinada religião sobre a origem da vida e do universo são verdadeiros. Estas formas de criacionismo são geralmente confundidas com as propostas científicas. E aqui porque, no caso do criacionismo religioso, a gente pode falar especificamente de criacionismo bíblico, e é aquela ideia da narrativa, né, da descrição de Gênesis como uma descrição que se adequa ou que está em consonância com os dados científicos. Então a gente pode trazer também o fato do chamado criacionismo bíblico. E aí vem também algumas outras definições que ele traz, como é o caso do design inteligente. Ele diz assim, estabelece que causas inteligentes detectáveis empiricamente são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade encontrada na natureza. Então, em síntese, o design inteligente, ele propõe aquela questão que ele fala sobre o princípio antrópico, que são as condições necessárias para a vida humana, para a existência de vida. Ele fala também sobre a complexidade da vida, ou seja, a própria complexidade da vida, o fato da vida ser estruturalmente bastante complexa. E aí vem
o conhecimento da bioquímica, que é uma ciência nova, né? Ela é posterior a Darwin. Há quem diga até que se a bioquímica já tivesse sido desenvolvida na época de Darwin, ele não teria escrito o que escreveu, né? E além do princípio antrópico e da complexidade da vida, tem também o fato da informação genética. No caso, a informação que traz uma mensagem, né? E o raciocínio é que por trás de uma informação, por trás de uma mensagem, se verifica inteligência, né? Ou se pressupõe inteligência. Por trás de uma mensagem se pressupõe uma inteligência. Por isso que criou-se e desenvolveu-se a TDI, que é a Teoria do Design Inteligente. E hoje no Brasil, o nome mais proeminente sobre isso é o do professor Marcos Eberlin. Eu trouxe aqui 2 livros dele, que nós inclusive adquirimos no último congresso de TDI, na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Esse Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. É um livraço em que o professor traz bastante dados científicos. E o outro, também de Marcos Eberlin, é Antividência. Como a química da vida revela planejamento e propósito. Mais 2 livros que eu achei interessante trazer para você. Quer dizer, antes de tratar desses 2, eu lembrei aqui de um que eu considero também um livro muito rico sobre essa discussão da relação entre ciência e religião, cosmovisão naturalista, né, versus cosmovisão cristã, que é o livro do professor John Lennox, Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Inclusive, esse livro ele foi feito numa parceria da editora Mundo Cristão com a Universidade Mackenzie. E o professor John Lennox, ele trata, dentre outras coisas, dá uma olhadinha aqui no sumário para vocês, sobre a guerra de cosmovisões. Esse livro é excelente, porque antes de trazer todos os dados científicos que vão fundamentar a teoria do design inteligente, ele traz uma discussão filosófica também, que é mostrando a guerra de cosmovisões, né? Porque muita gente faz a defesa da posição evolucionista porque está, na verdade, apegado a uma visão de mundo que já descarta de antemão, o que nós chamamos de pressuposição, né? Já pressupõe que tudo que existe pode ser explicado dentro de um ponto de vista natural, do mundo natural, ou material, né? O materialismo, que é o materialismo filosófico. Então ele faz essa discussão aqui sobre a guerra de cosmovisões, depois ele coloca os limites da ciência, e aí vai desenvolver o universo a partir do design intencional, né? E fala sobre a origem da vida, o código genético, sua origem. Então é um livro realmente bastante rico, né? Fica uma dica interessante para todos. E o título também, né? Porque a ciência não consegue enterrar Deus. É um título muito bom. Então, voltando aos outros, eu ia fazer referência, eles são de autoria de um grande defensor da fé e faleceu até recentemente. Recentemente, que eu digo, há uns 6, 7 anos por aí, né? Eu não me recordo exatamente se foi 2011, mas é o grande apologista cristão Dave Hunt. Dave Hunt, ele escreveu sobre muita coisa. Ele escreveu sobre escatologia, né? Que é a doutrina teológica das últimas coisas. Escreveu sobre
a doutrina da salvação, né, de uma maneira também mais específica. Mas tem 2 livros do Dave Hunt interessantes que foi a contribuição dele para toda essa discussão entre ciência e religião, ou entre fé e razão. E um deles é esse aqui, ó, Em Defesa da Fé Cristã. Respostas a perguntas difíceis. Aqui no sumário, ele fala sobre a questão da evidência, da razão e da fé. Tem um capítulo sobre quem é Deus. A Bíblia é confiável? Tem um capítulo intitulado assim, ó, Há contradições na Bíblia? E ele também não se furta àquelas chamadas dificuldades bíblicas, que são aquelas passagens bíblicas que trazem difícil compreensão para nós, né? Ele vai desenvolvendo bem elas aqui. Tem um capítulo que ele coloca assim, ó, Desafios à fé. Evidências de autenticidade e inspiração. E várias outras questões, né? Sobre o mal, sobre Satanás e os demônios, sobre o sofrimento, sobre o inferno. Então é um livro bastante rico esse, do Dave Hunt. Ele está na forma de perguntas e respostas que ele coloca, de forma bem didática. O outro livro do Dave Hunt é esse aqui, ó, Cosmos, Criador e o Destino Humano, respondendo a Darwin, Dawkins e aos novos ateístas. Esse aqui ele é mais volumoso porque ele traz muitas citações. Ele traz tanto citação dos ateus, os 4 cavaleiros do novo ateísmo, né? Que o Richard Dawkins encabeça, como ele também traz citações de apologistas cristãos. Inclusive tem citação do John Lennox. Interessante. Nesse aqui, o Dave Hunt ele faz citação do John Lennox nesse, porque a ciência não consegue enterrar Deus. Outros, eu vou trazer aqui mais 2 autores importantes para a apologética cristã, que inclusive foi a partir deles que eu comecei as minhas leituras, né? Eu iniciei minhas leituras na defesa da fé e posteriormente na própria filosofia. Um deles é o William Lane Craig, com esse livro aqui, Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão. Esse livro é interessante porque o William Lane Craig, ele não só faz a apologética aqui, mas ele ensina você a fazer apologética. Ele nos ensina a como colocar de maneira sistemática, né, essas proposições para a defesa. E os temas que ele traz são amplos também. Veja que ele fala aqui na primeira parte sobre a questão de Deus, na segunda parte sobre a questão do universo, o argumento cosmológico, o argumento teleológico para a existência de Deus, ele chama de ajuste fino do universo. O argumento moral, o capítulo é Podemos ser bons sem Deus? E também ele enfrenta aquela discussão do sofrimento, né? Que é a chamada teodiceia. Essa discussão toda sobre a justiça de Deus diante do mal que existe no mundo. Veja que interessante, né? Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Isso foi discutido lá atrás por um filósofo, um grande filósofo, o Leibniz, no livro dele Teodiceia. E essa discussão sobre a existência de Deus diante da existência do sofrimento e do mal no mundo, de lá para cá recebeu esse nome, né? Em função do tema
do título do livro do Leibniz, Teodiceia. Então, o William Craig, ele enfrenta essa discussão também sobre o problema do sofrimento. E na terceira parte, ele trata sobre Jesus, que é um dos pontos altos, um dos pontos fortes da apologética do William Lane Craig, a questão da ressurreição de Jesus, da divindade de Jesus, e a prova da divindade de Jesus a partir de sua ressurreição. Fica então essa dica importante do livro Em Guarda. O outro, que já é um texto um pouco mais denso em termos de filosofia, do Craig também, é esse aqui, Apologética Contemporânea à Veracidade da Fé Cristã. Nesse livro aqui, ele vai trazer discussões filosóficas bem mais profundas. E eu gosto especialmente da discussão inicial, que estão nos 2 primeiros capítulos. Um capítulo é esse que ele fala sobre o cristianismo como a religião verdadeira. O título é Como sei que o cristianismo é verdadeiro. E o outro é o absurdo da vida sem Deus. Aí ele traz aqui vários filósofos existencialistas que vão naquela pegada de que a filosofia em si, aqueles sistemas filosóficos, eles não conseguiram dar conta dessas questões mais profundas, né? As questões metafísicas, e aí surge uma vertente filosófica chamada existencialismo, e ele vai abordar essa temática do existencialismo, dialogando com Nietzsche, dialogando com Pascal e outros filósofos importantes, né, da história da filosofia. Bom, e aí eu trago agora o penúltimo, né? O penúltimo autor de apologética que eu também considero bastante importante. Na verdade, é o que eu mais prefiro. Você me perguntasse assim, qual dos apologistas cristãos você gosta mais? É esse, né? Que é o Norman Geisler. Um dos livros dele é esse aqui, Fundamentos Inabaláveis, Respostas aos maiores questionamentos contemporâneos sobre a fé cristã. E alguns exemplos que ele dá aqui é macroevolução, bioética, clonagem, aborto, eutanásia. Na verdade, esses temas aqui finais, eles são colocados lá no finalzinho do livro, porque o texto mesmo, a maior parte do livro, são discussões bem filosóficas a respeito do que fundamenta racionalmente a fé cristã. Ele gasta até um tempinho discutindo questões bem relacionadas à lei da não contradição, aquela questão da negação da verdade. Quando a pessoa nega a verdade, na verdade ela está fazendo uma afirmação, né? E aí ela entra em contradição. Frases do tipo: não existe verdade absoluta. Aí você perguntaria, essa frase, ela é verdadeira absolutamente? Então a pessoa fica com o seu argumento suspenso. Uma outra forma de dizer isso é cortar o galho da árvore no qual se está apoiado. Ele até vai desenvolver bem mais essa partezinha da lei da não contradição no livro mais famoso dele, que é este aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Lembrando que os livros, a maioria dos livros do Norman Geisler, ele sempre fez em coautoria, sempre tem mais um autor, acho que com exceção da enciclopédia de apologética dele e da teologia sistemática. Esse aqui é com o Peter Bocchino.
E esse aqui é com Frank Turek, a sua coautoria. E aqui nesse livro, ele vai desenvolver os argumentos clássicos para a existência de Deus, o argumento cosmológico, teleológico, moral, e uma discussão bastante rica sobre essa lei da não contradição que eu trouxe. Ele chama até de tática do papaléguas. Depois eu pretendo fazer um vídeo desenvolvendo mais essa técnica que o Norman Geisler apresenta da tática do papaléguas, e é justamente a lei da não contradição, né? Uma outra forma de exemplificar é quando as pessoas dizem que não existe verdade absoluta porque tudo é relativo. Aí você poderia perguntar para a pessoa assim, inclusive essa frase, ela diz que tudo é relativo, você pergunta, inclusive essa frase é relativa? Então veja que não tem como sustentar, né? Porque se você quiser manter a afirmação, você cai em contradição. Bom, já caminhando para o final da nossa abordagem aqui, nossa conversa sobre a apologética cristã, nós não poderíamos deixar de falar sobre um dos principais autores da defesa da fé, que é o C.S. Lewis. O livro mais famoso de C.S. Lewis sobre apologética cristã é o livro Cristianismo Puro e Simples. Esse livro aqui, ó, no Brasil foi editado pela Martins Fontes, né? É um livro que tem um tempinho e ele foi agora reeditado, até uma nova tradução, pela Thomas Nelson, que é essa aqui, ó, que é uma edição mais luxuosa. A Thomas Nelson fez uma série com toda a obra de C.S. Lewis. Não sei se já concluiu, mas está fazendo com toda a obra de C.S. Lewis. Nesse formato aqui, né? Capa dura, edição luxuosa. Então, o livro Cristianismo Puro e Simples, que C.S. Lewis faz uma defesa do cristianismo a partir do argumento moral. A tônica dele é a discussão da moralidade, o argumento moral para a existência de Deus. E um ponto alto desse livro está naquela afirmação de Lewis sobre a justiça ou injustiça do mundo que o fez ser ateu. Porque ele diz assim que o que levou ele ao ateísmo era olhar para o sofrimento do mundo, olhar para a injustiça que há no mundo, né? E como é que pode um Deus justo? Veja de novo aquele problema da Teodiceia, né? Só que depois Lewis para e diz assim, mas espera aí, com o que eu estou comparando a injustiça do mundo? Para dizer que uma coisa é injusta, eu tenho que comparar com algo que seja justo. A gente só diz que uma linha é torta quando nós temos como referência a linha reta. Então, C.S. Lewis ele traz assim, sempre vários insights, né? E vão auxiliando a gente a compreensão dos argumentos para a fé cristã. E esse é um exemplo que eu trago. Tem vários outros. E depois a gente pode também desenvolver em outros momentos, em outros podcasts. Bom, pessoal, finalmente, como eu não poderia deixar de trazer para vocês os 2 livros que eu escrevi a partir dessas leituras. Depois de uma leitura ampla sobre apologética cristã, eu acabei produzindo o livro Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto, que é uma síntese. Esse livro aqui, ele é, na verdade, uma síntese. São 270, 280 páginas, mais ou menos, que é uma síntese, né? Um resumo sobre essas discussões, que é os argumentos para a existência de Deus,
os argumentos para a confiabilidade da Bíblia. A gente utiliza a ciência, a história e a filosofia para apresentar esses dados. Argumentos para a divindade de Jesus. Eu trago aqui fortemente a abordagem de C.S. Lewis, que ficou conhecido como o trilema de Lewis. Ele, nesse trilema, apresenta 3 opções ou 3 possibilidades para uma afirmação sobre Jesus. Se Jesus ele era um louco, se ele era um mentiroso ou se ele era Deus realmente. Então a gente traz sempre indicações aqui, tanto do C.S. Lewis como do Norman Geisler, do Dave Hunt e os demais. Então fica aí, ó, cristianismo inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte tem como título O Intelecto e a Defesa da Fé Cristã. Eu mostro que o intelecto não conflita com a fé cristã, que existem vários exercícios intelectuais para serem demonstrados. Faço uma síntese da apologética cristã, começando lá nos pais da igreja, começando, na verdade, no Novo Testamento, com o texto de Paulo, as epístolas, passando pela patrística e chegando à apologética no Brasil. É o 3º capítulo, um resgate histórico bem rápido. Na segunda parte, eu trago as 3 áreas que auxiliam a teologia, que é a ciência, a história e a filosofia. E na terceira parte do livro, eu trago os temas recorrentes na defesa contemporânea da fé cristã. E o último livro que eu escrevi foi o livro A Filosofia no Decálogo, Evidências para o Argumento Moral. Esse livro aqui, que tem 320 páginas, é um livro em que eu desenvolvo o argumento moral para a existência de Deus a partir dos 10 mandamentos. A partir do decálogo, os 10 mandamentos. É um capítulo dedicado a cada um dos mandamentos. Só que antes de fazer essa abordagem toda, eu trago uma introdução bem extensa sobre a defesa da fé a partir daquela ideia de que não é possível você sustentar uma filosofia de vida que exclua os dados metafísicos ou um fundamento metafísico. De maneira coerente, quando você faz isso, necessariamente você terá que colocar um outro fundamento no lugar, sendo que este fundamento que é colocado no lugar, ele não dá conta de muitas outras situações da existência humana que o fundamento metafísico da fé cristã dá conta. Então, uma frase importante que eu trago aqui, e aqui eu estou dialogando com Nietzsche, estou dialogando com Sartre, aqueles filósofos existencialistas e os materialistas também. Há um fundamento metafísico para a moral sem o qual é incongruente estabelecer qualquer julgamento ou crítica. E aqui eu vou desenvolver isso. Como é que você vai fazer uma crítica moral se você não apresenta um fundamento moral? Então é um livro bastante rico nessa discussão do argumento moral a partir dos 10 mandamentos. Bom, assim nós concluímos hoje nosso podcast, nossa conversa, né, sobre essa introdução à defesa da fé cristã. Vai ficar na descrição desse vídeo mais uma referência bibliográfica para vocês, que é um livro que eu escrevi, é um livro mais curto, que é uma introdução à apologética cristã, e ele está em PDF, então é um e-book. Vai ficar a descrição e o link para quem tiver interesse em adquirir.
nesse e-book eu trago uma série de termos que são utilizados nesses estudos da defesa da fé cristã. Então fica essa indicação para que aqueles que tiverem interesse em um aprofundamento da apologética cristã poderem assim fazer a partir também deste e-book Introdução à Apologética Cristã. Tá bom? Bom, pessoal, é isto. Então, que Deus abençoe a todos e aguardem os nossos próximos encontros.